Graça de Deus, o mar sai dessa tempestade e logo vem a abundância. São 28 anos de casado, são 28 anos de grandes aventuras, uma família bonita que Deus nos deu, netos, enfim. E ainda há muita história para escrever, então eu quero dizer a vocês, irmãos, estou muito feliz, amo muito esta mulher, espero que ela me ame também, mas gosto muito dela. E se você me perguntasse, você pode viver sem ela? Eu poder até posso, mas não era a mesma coisa. Então não quero viver sem ela. Eu quero estar sempre com ela todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém? Então sou muito feliz com ela. E agora vou pedir aqui ao Samuel para orar por nós. Pode ser? Orar por mim, pela minha esposa. Já que estás aqui na primeira fila, olha, foste apanhado. Vou pedir à igreja então para ficarmos de pé. Pedir a vocês que orem por nós também nas vossas orações. Quão importante é que vocês também possam sempre se lembrar de nós, da nossa família nas vossas orações. Pai, é no nome de Jesus que te trazemos este casal à tua presença, Pai. Te agradecemos pela vida deles, pela vida da sua família e pela bênção que eles têm sido para cada um de nós, Senhor, para a Igreja. Te pedimos que continues a criar uma enchente de amor nos seus corações um pelo outro, Pai. E mais importante, que te amem cada vez mais a Ti e que tu possas ser o elo de ligação entre eles, Senhor, cada vez mais forte, Pai. Que possa haver sempre compromisso, amor, paixão, Senhor. Que tu possas fazê-los crescer individualmente enquanto casal, Pai, cada vez mais, e que possam ser um exemplo para esta sociedade, Deus, que possam ser um exemplo daquilo que deve ser um casamento, Senhor, instituído por Ti, um casamento frutífero, Senhor, que traz bênçãos, Senhor, com filhos, com uma família alongada, Senhor, te pedimos que os abençoes e que os ajudes, Pai, para que assim como estiveram juntos já há mais de 20 anos, Pai, que possam estar novamente mais 20, mais 30, Senhor, mais 40, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus, irmãos, podem sentar, obrigado pelas vossas orações também. Quero também dizer a vocês o seguinte, eu quero compartilhar, e com isto eu não estou a querer exaltar mais pessoas ou diminuir as outras, não, todos vocês são importantes para esta igreja e na verdade todos vocês estão a fazer esta igreja, mas eu queria hoje também dar aqui uma palavra de agradecimento ao nosso irmão Fernando Mesquita, que ontem nos ofereceu aqui este banco para o pianista e também aquele sistema ali para levantarmos mais o ar-condicionado e para a semana vamos ter um tubo maior e ele pode estar mais alto ainda para poder o ar circular e ser melhor para refrescar. Muito obrigado, irmão Fernando, que Deus o abençoe. Quero também agradecer ao irmão João, que tem uma peixaria, também não estou a querer exaltá-lo, não estou aqui a passar graxa a ninguém, mas nós precisamos também de agradecer e ter este papel. Nosso irmão João tem nos ajudado enviando peixe e nós vamos começar também a dar peixe a algumas famílias também que... para os abençoar também, e é uma maneira de ajudar e abençoar as famílias todas. Então, muito obrigado a vocês, uma salva de palmas a esses irmãos também, obrigado pelo o vosso apoio e o vosso amor também. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Quem é que trouxe Bíblia hoje? Levanta a sua Bíblia, diga assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus, um mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias no livro de Tito. O Tito fica no Novo Testamento, quase no final do Novo Testamento, no final da Bíblia. Tito, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 5. Nós estamos numa série estamos a falar sobre cheios do Espírito Santo. Esta lição número 3, nós interrompemos no domingo passado por causa do Rui, então nós vamos continuar cheios do Espírito Santo. E eu disse-vos, estou só apenas a lembrar, que o Espírito Santo está presente na vida de todo o cristão.
Todo cristão que crê, toda a pessoa que crê em Jesus Cristo, que crê no plano da salvação e no Evangelho de Jesus Cristo, pela fé essa pessoa está salva. E todo o salvo tem o Espírito Santo. Diga comigo, todo o salvo tem o Espírito Santo. Então você pode dizer assim comigo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Agora, ter o Espírito Santo todos podem ter, mas nem todos, que é isso que temos vindo a falar, nem todos são cheios do Espírito Santo. E o propósito destas mensagens é encorajar todos nós, começando por mim, porque eu também preciso muito desta mensagem. O propósito é de nos encorajarmos a nos enchermos do Espírito Santo e de termos sempre, digamos assim, o depósito da nossa gasolina cheia do poder de Deus, do poder do alto, que é a presença e a manifestação do Espírito Santo através da nossa vida. Posso ouvir um amém? E Deus é tão bom que quando alguém entrega a sua vida a Jesus, quando alguém é salvo, no dia que ele é salvo, a pessoa é batizada no Espírito Santo. Ela recebe logo o Espírito Santo. E vamos ver o que é que Tito diz. Tito, capítulo 3, no versículo 5, diz assim, digam todos comigo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Portanto, deixa só explicar. Tito está a dizer que a salvação veio até nós porque Deus nos amou. E ele está a dizer, não pelas obras da justiça, porque ninguém é justo, que houvéssemos feito, vírgula. Agora digam todos comigo, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, vírgula. E depois diz assim, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então olhe para mim, quando alguém crê, no dia em que a pessoa crê, ela é salva e recebe o Espírito Santo abundantemente. Glória a Deus. Então o que é que isto significa, amados? Que todos à partida, na linha de partida, estamos todos iguais. Somos todos cheios. Cheios e batizados da presença do Espírito Santo. O que é a palavra batismo? É a imersão. Somos mergulhados na presença do Espírito Santo, que diz a Bíblia que abundantemente Ele derramou sobre todos nós aqueles que creem. Aleluia. Então isto é fantástico, meus amados. Eu irei terminar esta série numa próxima oportunidade, onde eu vou falar especificamente o que é batismo. O que é batismo no Espírito Santo. Mas hoje estou aqui apenas a ler este versículo para dizer a vocês o seguinte, que nós, à partida, todos nós, quando cremos, nós recebemos a presença do Espírito Santo abundantemente na nossa vida. Aleluia. Todos estamos iguais, todos estamos equiparados. Agora, a grande questão é o seguinte, nós todos corremos o risco de deixar de estar tão cheio e estarmos mais vazios da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E por isso, nesta série, eu tenho dito o seguinte, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a salvação de todo o homem. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, à medida que nós o conhecemos, quanto mais conhecemos o Evangelho e quanto mais vivemos esse Evangelho, mais cheios do Espírito Santo nós somos. Posso ouvir um amém? Veja aí no instante Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Versículo 15. Eu gosto muito desta passagem. Eu creio que para mim é a minha passagem mais favorita. Romanos 1, versículo 15 diz assim. Já todos abriram? Então, versículo 15 diz assim, e assim como está em mim, estou pronto
para que também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, digam todos comigo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados, quanto mais conhecermos este Evangelho e quanto mais nós vivermos este Evangelho, mais poder de Deus vamos ter na nossa vida. O próprio Espírito Santo, ele só se move pela palavra. Jesus disse que ele não podia fazer nada se Jesus não lhe dissesse o que é que ele tinha que fazer. O Espírito Santo veio para nos fazer lembrar a palavra de quem? De Jesus. Foi isso que Jesus disse em João 15. Então, nós precisamos de conhecer o Evangelho. Daí eu vos dei algum trabalho para casa nas últimas lições para nós começarmos a ler o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E até especificamente disse para vocês lerem Mateus 5, 6 e 7, que fala do Sermão da Montanha, para nós conhecermos, começarmos a nos lembrar daquilo que Jesus falou, porque aquilo que Jesus transmitiu, o que saiu da boca de Jesus é o Evangelho. Jesus veio anunciar o quê? O Evangelho. Então é importante nós conhecermos o que é que Jesus veio dizer a nós, para nós vivermos esse Evangelho. E quanto mais nós praticarmos esse Evangelho, mais cheios do Espírito nós andamos. Mais poder nós temos. Aleluia! E eu pergunto, quem é que quer ter poder? Eu quero. Quem é que quer orar e as coisas acontecerem? Eu quero. Todos nós queremos. Então é vital nós conhecermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos abrir as Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, 2 diz assim: o apóstolo Paulo compara o Evangelho a uma lei. Para Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo é como se fosse uma lei. E ele diz que é a lei do Espírito de vida. É o que ele diz aqui. Quer ver? Olha, Romanos 8, versículo 2 diz assim, digam comigo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, que lei é esta de Espírito de vida? É o Evangelho. O que é que nos libertou da nossa condenação eterna? Da lei que nos condenava? Qual foi a lei que nos veio libertar? A lei do Evangelho. O Evangelho é a lei nova para nós hoje. Glória a Deus. E hoje, queria-vos deixar alguns artigos da lei para nós o conhecermos e aplicarmos à nossa vida. O que é que vocês acham? Porque a lei do Evangelho, quer você acredite, quer não, quer você viva por ela ou quer não, ela funciona. E digo-vos uma coisa, há pessoas no mundo que ainda não conhecem bem o Evangelho, mas por qualquer motivo tropeçaram nas verdades do Evangelho, eles vivem essas verdades e têm sucesso. É engraçado, não é? Porque o próprio Jesus disse assim, olha, o sol nasceu para todos. Para os bons e para os maus. Para os justos e para os injustos. Então o Evangelho, a lei do Evangelho de vida está aí para todos. É como se fosse um sol. E há aqueles que são pessoas que ainda não são justas, mas que tropeçaram nestas verdades e ao viverem por estas verdades elas conseguem vencer na vida. E sabe o que é que Deus quer? É que tu e eu possamos vencer nesta vida. Aleluia! E por outro lado, eu fico triste porque eu às vezes vejo alguns cristãos que deviam já supostamente viver por esta lei, mas não vivem, não praticam.
E depois querem orar e querem orações de pós de perlim-pim-pim, querem tudo instantâneo, querem resolver as coisas assim, tipo magia. Mas o Evangelho não é magia. O Evangelho, Jesus disse, o Evangelho é como uma semente que é lançada ao sol e ela vai crescendo. E vai produzindo fruto na nossa vida. Às vezes há pessoas que andam uma vida inteira a semear coisas erradas e depois querem que em 7 minutos, em 7 dias, em 7 semanas, em 7 passos, tudo se resolva assim, como pós de perlim-pim-pim. Não, o problema não está em você desejar isso. Você pode desejar, mas o problema está no modo em como você está a construir a sua vida. Que lei você anda a ouvir e que lei você anda a praticar. E hoje eu quero-vos deixar aqui alguns artigos desta lei de espírito de vida, que é o Evangelho, que nos pode ajudar em muito. E quanto mais vivermos esta lei, mais cheios do Espírito Santo nós andamos. Glória a Deus. Querem ouvir então alguns artigos? Então vamos para o primeiro artigo. Vamos abrir as Bíblias em Mateus 10. Mateus 10. O que eu vos vou ler é Evangelho, irmãos. Mateus 10, versículo 16. Jesus, a certa altura, diz assim, digam todos comigo, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Quem é que já deu para perceber que vivemos num mundo cheio de lobos? Já deu para entender, não é? Não é fácil. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Agora Jesus diz assim, portanto, digam comigo, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o primeiro artigo que eu quero deixar aqui hoje para vocês e para mim também é o seguinte. Nós precisamos de aprender a ser prudentes na vida. Temos que ser prudentes como as serpentes. Eu não sei se você já verificou como é que uma serpente ataca para comer. Ela vai devagarinho e ela é prudente no seu caminhar. E o que Jesus está a dizer, pegando nesse exemplo, é sede prudentes como as serpentes. E sede também simples como as pombas. Então, isto traduzido, pode-se falar aqui, pode-se extrair daqui desta frase muitas coisas ricas para a nossa vida. E algumas coisas eu queria partilhar convosco. Por exemplo, precisamos de ser sinceros. Nós devemos ser sempre sinceros, mas não podemos ser insensatos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vivemos num mundo em que há muita falta de sinceridade. Mas Deus não nos chamou para sermos mentirosos. Deus não nos chamou para não sermos sinceros uns com os outros. Nós precisamos ser sinceros com todos, na nossa maneira de viver. Sinceros com a nossa família, sinceros com os nossos colegas de trabalho. Nós temos que ser sinceros na igreja, sinceros em qualquer parte onde nós vamos. A sinceridade acima de tudo, mas prudentes. Como? Nós não podemos ser insensatos. Porquê? Porque às vezes nós falamos demais. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que fala demais. Há pessoas às vezes que querem ser sinceras, mas são sinceras demais. Há pessoas que dizem assim, se calhar vocês já ouviram pessoas assim, eu cá, o que eu tenho a dizer, digo logo, não escondo nada. Eu digo tudo o que vem à minha boca. Pois aí é que está o problema, é que o peixe morre pela boca. Cuidado com aquilo que tu falas. Não queiras contar tudo da tua vida a toda a gente. Ser prudente. Isto é Evangelho. Jesus veio nos ensinar a lei do Espírito de vida. Ele quer que tu tenhas vida. Então ele está a dizer assim, olha, ser prudente como a serpente, mas simples como as pombas. Sinceros sim, mas não podemos ser insensatos. Nós às vezes damos informações demasiadas ao inimigo. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Vamos imaginar que as finanças chama você, manda uma carta para si, você fica logo preocupado, vai às finanças e eles começam-lhe a fazer perguntas de alguma coisa que se calhar você devia ter pago e não pagou. E você chega lá e começa a desbobinar a sua vida toda, quer explicar tudo à pessoa, o que fez, o que não fez. De repente você começa a dar informações demasiada ao inimigo, porque senão ele vai mesmo talhá-lo. Ele vai lhe cortar ao metade. Ele vai lhe dar cabo da sua vida. O que as finanças querem, acima de tudo, e está a ser gravado, eles que ouçam, eles querem sacar o máximo. E não é por culpa dos funcionários, é o sistema que está montado assim. Os funcionários não têm culpa nenhuma. Mas se você vai para lá e dizer assim, sabe, olha, isto é assim, porque isto, porque assim, porque eu falo assim, porque tatá, papapá, e você conta a história toda da sua vida. Ai, sou tão sincero. Não ocultei nada. Não menti nada. Você está tramado. Isto é apenas um exemplo. Quem diz nas finanças, diz na segurança social. Quem diz na segurança social, diz ao lidar com a vida. Com o mundo. Então nós temos de ter algum cuidado. Quem é que me está a entender? Sinceros, sim, mas prudentes. Diga comigo. Diga assim comigo. A pessoa que precisava de ouvir isto não está cá hoje. Isto é para nós. Agora é o seguinte. Alguém pode dizer assim, mas pastor, você está a dizer que nós temos que nos revestir de malícia? Não, prudência não tem nada a ver com malícia. Prudência tem a ver só em falar o essencial. Em agir o essencial. Não dar tudo, não dar a corda toda. Ninguém precisa de saber a sua vida toda. É isto que eu quero e que Jesus nos quer ajudar hoje. Quem está a entender? Mas, e quando o mal vier bater à porta, como é que nós vencemos esse mal? Fazendo como? O bem. Então não tem nada a ver com malícia, tem a ver com a palavra, tem a ver com o Evangelho. Veja aí, por exemplo, Romanos 12. Romanos 12, versículo 21. Até podemos ler o 20, diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, está a ver? Você não está a querer ser mau, você não é mau para ninguém. E a Bíblia até diz, se o teu inimigo tiver fome, então olha, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora digam todos comigo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isto tem a ver com prudência. Sabe uma coisa? Às vezes, quando a brasa está muito acesa contra nós, se você vai colocar mais brasas em cima, você incendeia um grande bosque. Cria um problema enorme. Então, o que é que nós devemos fazer? Tentar apagar essas brasas que vêm contra nós para nos atacar. Então, vencemos o mal como? Fazendo o bem. O teu inimigo está com fome, dá-lhe de comer. Por exemplo, esta semana, há bocado esqueci-me de dizer, esta semana, uma das senhoras aqui destes escritórios aqui onde nós estamos, iniciou uma guerra contra nós. E agora tenho que ser prudente, eu tenho que ser prudente. Mas vou vencer esta guerra, como? Fazendo bem a ela. Eu vou-lhe comprar uma prenda, eu vou lá oferecer-lhe. Vou meter conversa com ela, eu digo-lhe boa tarde, ela não me cumprimenta, mas eu vou continuar a insistir. Então, amados, por um lado nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sinceros, mas não podemos andar a contar tudo a todos. E quando o mal vem contra nós, temos que apagar esse mal devagarinho, com prudência, como? Vencendo-o, praticando o bem. Temos que praticar o bem. Aleluia. Gostam deste artigo? É útil? Agora vamos para outro artigo do Evangelho, porque aí está o poder de Deus. O poder de Deus está aqui. Se você tiver a capacidade de viver isto, aqui está o poder para nós vencermos na vida. Agora vamos ver outro artigo. Outro artigo está em Lucas 16,
Claro que a gente não consegue ver tudo hoje, é impossível. Lucas 16, versículo 10. Irmãos, todos nós no nosso trabalho temos lutas, dificuldades. Recentemente tenho ouvido falar alguns irmãos a dizer que têm passado por dificuldades até nos seus empregos, colegas de trabalho que desejam mal deles, que fazem uma guerra contra si. E nós somos muitas vezes tentados a pagar com a mesma moeda, mas essa não é a solução. A solução é prudência e vencer o mal fazendo o bem. Agora, outro artigo está aqui, Lucas 16:10, diz assim, leiam todos comigo, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mais uma vez, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Agora leio eu, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Irmãos, outra lei, outro artigo muito importante é este. A pessoa que é fiel no pouco, ela também é no muito. Ela é fiel no muito. E quem for infiel no pouco, também é no muito. E pensar diferente é pura magia. Se alguém pensar assim, isto não é bem assim, a pessoa está a ser enganada. Porque isto é uma lei de espírito de vida, é a lei do Evangelho. Quer você acredite nela, quer não, ela funciona, é verdadeira. E isto, irmãos, quero dizer a vocês o seguinte. Deus está aqui a falar acerca de fidelidade. E ele fala da parábola do mordomo infiel, alguém que foi infiel ao seu senhor. E até diz aqui uma coisa, no versículo 11 diz assim, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Amados, quando nós somos fiéis a lidar com o dinheiro, nós somos fiéis em tudo na vida. E ele até compara isso com as verdadeiras riquezas. Quem são as verdadeiras riquezas que Jesus fala aqui? Fala de pessoas. As pessoas é que são as verdadeiras riquezas. E por incrível que pareça, o modo como nós lidamos com o dinheiro diz muito. Diz muito a nós. Normalmente, Jesus estava a falar esta parábola por causa das pessoas que eram avarentas. Quer ver aqui assim mais abaixo no versículo 14 diz assim, e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele, gozavam dele. Então Jesus estava a falar disto porquê? Porque a plateia que estava ali presente diante de Jesus eram judeus avarentos. Eram pessoas que só pensam no dinheiro e só pensam neles. E quem é assim normalmente, essas pessoas não sabem gerir, não sabem lidar com as verdadeiras riquezas que são as pessoas. Amados, eu quero dizer uma coisa, a maior riqueza que você pode ter na vida não é o dinheiro que tu tens, não é os bens que tu tens, mas é os amigos que tu tens. Os nossos amigos são as nossas maiores riquezas. E se nós conseguirmos granjear amigos, é algo absolutamente fantástico. Porque nos dias em que nós precisarmos deles, os verdadeiros amigos vão estar presentes do teu lado para te dar a mão. E Jesus está a falar isso, em que nós não devemos ser avarentos, nós devemos usar o dinheiro para ser bênção para a vida das pessoas. Não só para a nossa vida, mas nós devemos ser apoiantes, ajudar pessoas. Ajudar não só os pobres. Eu já uma vez falei, já não me lembro se foi aqui, noutra parte, mas eu uma vez falei até que, se for possível, nós apoiarmos pessoas que até possam ter projetos interessantes e que nós possamos ajudar essas pessoas. E se há em nós essa capacidade de ajudar, por que não ajudar essas pessoas?
se nós formos fiéis com aquilo que Deus nos dá, Ele vai nos dar cada vez mais riquezas a nós também. Não nos vai faltar amigos, não nos vai faltar nada na nossa vida, porque a vida é uma autoestrada de duas faixas, é o dar e receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. A avareza é pecado, diz a Bíblia, é como pecado de idolatria, diz lá em Tiago. E por isso, o que Deus pretende de ti e de mim é um coração bom, um coração que está pronto para ajudar. O modo como nós lidamos com o dinheiro, por exemplo, eu gosto desta expressão que está aqui assim no versículo 12, leiam todos comigo: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Irmãos, eu acho isto interessante porque, por exemplo, vamos pôr isto na prática do dia a dia. Se nós não pagarmos a quem é devido, como é que também alguém nos pode pagar a nós? Se nós, ao lidarmos com as outras pessoas, se formos pessoas que não pagamos, andamos sempre a protelar, pagamos tarde, andamos sempre com ideias para tentar enganar a pessoa, olha, não vai ser agora, vai ser para a semana, chega para a semana, pois também já não é, e lidamos mal com estas situações. Se nós não com o alheio, se nós não cumprirmos com aquilo que nós é devido pagar, como é que você quer, pois também, que aqueles que lhe devem a si, lhe paguem a si? Não é possível. Porque o que nós semearmos, não te enganes, é o que a Bíblia diz, tudo o que o homem semear, ele vai colher. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Então, meus amados, estes princípios, estes artigos são absolutamente importantíssimos para a nossa vida. E quem viver assim, quem for fiel, quem aplicar estes artigos da lei de vida em Cristo Jesus, se enche do Espírito Santo, porque é na prática do Evangelho que está o poder de Deus. Na prática do Evangelho. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Muito importante. Outro artigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Samuel, capítulo 12. Estou quase a terminar. Ainda há pouco, falando ainda do outro artigo, ser fiel, o próprio Jesus dizia assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem a ver com fidelidade no modo como nós lidamos com as riquezas que vêm para as nossas mãos. 2 de Samuel, capítulo 12. Fica no Velho Testamento. E eu quero falar-vos agora de um outro artigo. Quem tiver a tomar nota, escreva nas suas notas este versículo. Números 32, 23. Números 32, 23. Este princípio e eu provavelmente vou terminar porque eu quero gastar aqui um pouquinho de tempo neste princípio, que é o seguinte. Este artigo diz assim: o teu pecado te encontrará. O teu pecado te encontrará. Isto é, se nós não nos resolvermos com o pecado, mais tarde ou mais cedo, uma questão de tempo, nós vamos receber o fruto do pecado que não foi confessado, que não foi arrependido. Quem está a entender? E é isso que a Bíblia diz quando eu vos dei esse Números 32, 23, diz lá exatamente isso: o teu pecado te encontrará. É uma questão de tempo. Há pessoas que pensam que podem fazer tudo e saírem impunes. Quem é que conhece pessoas assim, não é? Que acham-se os donos da vida, que podem fazer tudo e que vão sempre sair impunes. Porque já resultou uma vez, já resultou duas, já resultou três e pensam que a vida é sempre assim. Mas vai chegar o dia, presta atenção que eu vou dizer porque isto é verdade. Chega o dia, é uma questão de tempo, mais tarde ou mais cedo,
Aquilo que a pessoa andou a semear, ela vai colher. Ela vai colher. E é por isso que este princípio do pecado te encontrará é verdadeiro. Há pessoas que acham que ninguém está a ver nada, que Deus não vê, mas Ele vê. E eu quero-vos dar este exemplo, eu vou terminar esta mensagem com este exemplo de David. Muitos de vocês já conhecem talvez este exemplo. O rei David foi um homem segundo o coração de Deus. O que é que isto significa? Deus gostava muito deste homem. Quem é que gostava de saber que Deus gosta mesmo muito de si? Quem é que gostava de saber isso? Eu posso já adiantar que eu tenho a certeza, segundo as Escrituras, que Deus gosta mesmo muito de vocês todos. Creia no que eu estou a dizer, porque é verdade. Deus gosta muito de vocês todos. E Deus gostava extremamente, Ele gostava imenso de David. David era um homem segundo, diz a Bíblia, segundo o coração. Parece que o coração de David era igual ao de Deus. Aquilo que Deus pensava, David também pensava, ou vice-versa. David pensava do mesmo modo que Deus pensava também. Deus alegrava-se dele e fez dele um grande rei, um grande conquistador. Mas há um problema, é que David não é divino. David era humano como nós. E um dia David falhou. Falhou feio. E o que é que ele fez? Ele mandou os homens todos imagino, não é? Assim, uma cidade, e ele mandou os homens todos para a guerra, e foi o único que ficou na cidade, toda a gente foi para a guerra, e adivinhe lá quem é que ficou na cidade? Só mulheres, porque os homens foram para a guerra. E diz que ele estava na sua varanda, e ao longe viu uma mulher a tomar banho, só que aquela mulher não era dele, já estava casada. Mas ele cobiçou a mulher e desejou-a. E sabe o que é que ele fez? Ele foi mandou buscar a mulher, deitou-se com ela, engravidou-a, porque ele depois veio a saber que ela estava grávida. E quando ele soube que ela estava grávida e ficou tão perturbado, sabe o que é que ele fez? Tudo às escondidas. Ele mandou chamar o marido que estava na guerra, e chamou o marido e disse assim: olha, tu és uma pessoa fantástica, tu és maravilhoso, e eu senti no meu coração dar-te umas férias, vai para casa e deita-te com a tua mulher. Malandro, não é? E o homem disse assim: não, então os meus colegas estão na guerra, vão-me deitar. Não vou nada deitar, eu prefiro estar na guerra, eu tenho que estar com os meus colegas. E então o David pensou assim: estou tramado, agora o meu plano não vai à frente. Mas ele engendrou outro plano. Ele mandou uma carta selada para o general dele que estava na guerra, diz assim: põe este homem na frente da batalha, porque normalmente quem vai à frente são os primeiros a morrer. Veja só o que ele pensou. E assim fez. E aquele homem levou a carta na mão, a sentença de morte dele estava na mão dele. E chega lá ao general e diz: está aqui a carta do rei. Ele abriu a carta, quando viu a carta, ele teve que obedecer e pôs o homem lá na frente. E sabemos a história, que o homem morreu, tudo para que o David ficasse com a mulher. Então assim ninguém sabia nada. E estava tudo assim: ninguém sabe de nada. Diga lá todos comigo: ninguém sabe de nada. Diga assim: eu fiz isto. Diga lá: eu fiz isto, mas ninguém vê nada. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Ninguém sabe nada. Mas Deus sabe. Amados, hoje é o que eu vou dizer. Deus sabe tudo o que tu fazes. Tudo. Até os teus pensamentos. Tudo. E se quiseres te esconder debaixo da cama, Ele sabe onde é que está a tua cama. E onde é que tu estás. E eu digo isto porquê? Porque todos nós, com certeza, e vamos deixar de ser tão puritanos, porque não somos assim tão puritanos, todos nós já fizemos asneiras na nossa vida que nós quisemos ocultar para não dizer nada a ninguém. Nem a mulher sabe, nem o marido sabe, nem os filhos sabem, ninguém sabe. Tudo às escondidas fizemos as coisinhas sem fazer nada, sem dizer nada. Mas sabe, normalmente, 99,9% lá para os 100%, sempre que fazemos isso, sabe o que acontece? Mais tarde ou mais cedo, a verdade vem ao de cima. As coisas vêm-se a saber. Porquê?
Porque é o que este princípio diz: o teu pecado te encontrará. Não há como tu esconderes do teu pecado, porque ele vai te achar. Vai chegar o dia que tu não vais sair mais impune, tu não vais mais poder esconder nada, porque ele te vai achar, e vai chegar o dia que nós vamos estar frente a frente ao nosso pecado e vamos ter que prestar contas a ele. E depois temos duas opções: ou a gente endurece o coração e continua a falhar, ou a gente se arrepende. E então Deus dá-nos uma nova chance de a gente emendar as coisas. Aleluia. Amém, irmãos? E é aqui que eu queria pegar nesta história, porque Deus manda depois o profeta falar com ele. 2 Samuel 12, versículo 5, diz assim: então o furor de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte, disse ao Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Olha para mim, o profeta explicou assim: olha, vou-te contar uma história, há um homem assim assim, que aconteceu assim assim, o que é que tu achas que esse homem merece? Esse homem merece morrer. E então o Natã depois diz-lhe a ele que ele é esse homem. Olha aqui versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a David: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, veja só, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse a David a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a David: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha para mim. Ele, ao arrepender-se, Deus disse através do profeta: então tu não vais morrer, mas aquilo que foi dito atrás vai acontecer. E sabe o que é que aconteceu? O filho desse relacionamento, o primeiro filho, morreu. Se você continuar a ler a história, diz que a criança nasceu e ela morreu. E sabe o que aconteceu também? David tinha outras mulheres e tinha filhos. E os filhos cometeram incesto. Um dos seus filhos, Absalão, fez uma rebelião e se levantou contra o próprio pai. E aquilo que o profeta falou, que da própria casa dele Deus iria suscitar este tumulto todo na vida dele e na família dele, foi isso que David teve. David teve uma família que foi um verdadeiro inferno para a vida dele. O resto da vida dele. Porquê? Porque o pecado de David foi grave aos olhos de Deus. E sabe, amados, eu quero dizer uma coisa: Deus nos ama muito. Ele ama a si e a mim como ele ama também e amou David. Mas nós temos de ter cuidado com a maneira como nós vivemos. E quando nós começamos a viver por caminhos que são pecaminosos, não é que você perca a salvação. David não perdeu a salvação, mas David teve problemas graves por causa do pecado. E o que é que o pecado faz na nossa vida, irmãos? O pecado estraga a nossa vida. O pecado complica a nossa vida. Os irmãos estão-me a entender? E quando nós não nos arrependemos e insistimos em viver em pecado, em ocultar as coisas e vivermos a pensar que Deus não está a ver, ninguém está a ver, mas eu quero dizer uma coisa: Deus vê tudo.
Então o que é que nós temos que fazer, meus amados? Nos arrepender. Arrependemos-nos. Só que às vezes há momentos na nossa vida que nós andamos tantos anos a fazer erros e a errar tanto, que às vezes o nosso arrependimento não é suficiente para sarar tudo que nós estragamos ao longo de anos e anos na nossa vida. Foi aquilo que eu disse há pouco. Por vezes nós andamos anos e anos a semear coisas erradas e depois queremos andar a colher coisas boas instantaneamente. Não é possível. Não é possível. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que nos arrepender e depois mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de fazer as coisas, para que Ele possa ter a sua graça, para que Ele possa continuar a ajudar-nos e a abençoar a nossa vida. Posso ouvir amém? Então diga assim comigo: o Evangelho é o poder de Deus para a minha vida, mas para isso eu preciso de ouvi-lo e de viver. Diga assim: quanto eu mais praticar este Evangelho, estes artigos da lei, do Espírito e de vida, mais cheio do Espírito Santo, eu vou andar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela tua palavra e te peço que tu nos dês sabedoria para vivermos de acordo com ela. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas e, Senhor, que não haja nada em oculto nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, viver sem te esconder nada, Senhor, para que nós possamos estar sempre diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és o nosso Deus que vens para nos ajudar. Ajuda cada um de nós, Senhor, e todos digam comigo, amém e amém. Vamos dar a Jesus então uma salva de palmas, glória a Deus. Olá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios no capítulo 3. E eu queria pedir para baixarmos as nossas cabeças. Querido Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja presente nesta palavra. Que não seja o meu querer, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Eu te peço que as palavras que eu disser que sejam as palavras que Tu queres que sejam ditas e que sejam recebidas com um coração ensinável. E que sejam recebidas conforme Tu as falas com amor, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos ler Provérbios 3, versículo 5. Peço desculpa. É porque este assunto, sabe, às vezes eu peço a Deus, ó Senhor, não me deixes falar certas coisas. Às vezes é mais fácil falar sobre confiar em Deus. É mais fácil dizer, temos a fé, vamos vencer. Em nome de Jesus os nossos pecados são perdoados. E isso tudo é verdade. Mas eu venho-vos falar
de algo que é muito difícil, porque eu venho vos falar de dinheiro. E é algo que é difícil porque este mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno. E uma das maldições que entrou na terra por causa do pecado foi que esta terra iria produzir espinhos e cardos, e com dor comeríamos dela. Isto faz parte da maldição. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo vem a nosso auxílio e também nos quer livrar da maldição e nos quer livrar do mal e da dor na nossa vida financeira. Mas eu sei que assim, eu não estou a dizer que são vocês, e peço desculpa, se calhar estou a generalizar, e vocês são pessoas fantásticas e generosas, mas quero-vos dizer que eu acho que todos vocês não são diferentes de mim. Porque somos todos de carne e osso. E sofremos tentações e sofremos ataques do inimigo e ouvimos coisas e às vezes sobem coisas à nossa cabeça. Pensamentos à nossa cabeça. Eu creio que todos nós já tivemos desilusões com a igreja. Com pastores que disseram que iam fazer coisas e que não fizeram. Eu também já estive nesse sítio. Mas nenhuma das promessas que homens falharam invalida a promessa de Deus, que é eterna e Ele é fiel para cumprir. Ainda hoje ouvimos aqui Raquel a dizer, e é verdade, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E eu posso dizer, utilizando aqui as palavras que hoje foram faladas, de nós sermos sinceros e não sermos insensatos. E eu posso vos dizer como família que hoje, eu pessoalmente, a minha família pessoalmente não possui uma casa. Não temos uma casa em nosso nome. E não é por isso que eu estou a chorar. Não faz mal, não paguem a mim. Mas, onde quer que eu vá, eu tenho uma casa. Se a minha família decidisse hoje agarrar, e vocês sabem, já tivemos para ir para os Estados Unidos, nós teríamos casa. Se nós fôssemos para o Brasil, que pode parecer confuso a muita gente, mas temos muitos amigos no Brasil que estão à espera que a gente vá lá, porque temos casa para lá estar. Se eu for para a África, tenho casa. Se eu for para a Inglaterra, eu tenho casa. Se eu for para a França, eu tenho casa. Eu tenho, graças a Deus, onde quer que eu vá neste mundo, eu tenho amigos, irmãos, que têm a porta das casas deles aberta para nos receber. Porque Deus é fiel à sua palavra. Essa é que é a verdade. É que Deus é fiel. Por isso, vamos aqui olhar para a palavra. Provérbios 3:5 diz assim em diante: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. E eu tenho esta pergunta aqui para mim, que eu hoje transmito a vocês, que Deus falou no meu coração. Diz assim: através de que lentes é que avaliamos a nossa pessoa? A
palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração. E às vezes nós achamos, eu já achei que estava a confiar em Deus de todo o meu coração, quando na verdade não estava. Porque eu ponho aqui assim, esta pergunta. Quando nós não tiramos tempo para orar, quando nós não tiramos tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus, será que estamos a confiar no Senhor? Ou achamos aos nossos olhos que o tempo é nosso e fazemos dele o que quisermos? A nossa família, né? Que nós dizemos logo, a nossa família, é nossa ou é de Deus? O emprego que temos é nosso ou é de Deus? O negócio que temos é nosso ou é de Deus? Porque nós estamos a ler aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, não confies no teu próprio entendimento, não seja a tua própria lógica a segurar a tua vida, a segurar o teu coração. Porque sabe o que é que a Bíblia diz? E nós já vamos abrir em Jeremias 17, já vamos lá. Enganoso é o coração do homem. Se você pensa, não, o que o meu coração disser para eu fazer, o seu coração e o meu coração é enganoso. Então, se a nossa confiança não estiver mesmo no Senhor, nós podemos ser enganados, não é pelo diabo, é pelo nosso próprio coração. E nós temos de confiar mais no Senhor do que no nosso próprio coração, no nosso próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Esta lei da vida, do espírito de vida, é importante nós vivermos por ela, por esta lei. É importante nós reconhecermos que Deus é Senhor absoluto de tudo. Ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Você sabe quantos cabelos tem? Eu não sei quantos cabelos tenho, mas Deus sabe quantos cabelos eu tenho. É tanto o pormenor dele cuidar de nós que ele sabe quantos cabelos nós temos. Por isso ele é digno de confiança. Confiemos no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não é dizer assim, Senhor, eu tenho este plano, abençoa. Senhor, eu tenho este projeto, abençoa. Não. Senhor, a minha ideia é este projeto. Tu estás neste projeto? É que se tu estiveres neste projeto, nem com toda a sabedoria, nem com todo o dinheiro do mundo, eu quero estar nele. Estás tu aqui neste projeto? Não é pedir a Deus para carimbar os nossos planos, mas nós entrarmos nos planos de Deus. Reconhece-o. Traz Deus para esses planos. Não para fazer a tua própria vontade ou a minha própria vontade, mas para fazer a vontade dele. Honrá-lo. Honrá-lo quando nós estamos a trabalhar, quando nós estamos a fazer algo, a empreender alguma coisa. Que o honremos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Quantos de nós, eu facilmente me ponho nesta categoria. Ser sábio, não, eu faço assim, assado, e aquilo outro, está tudo planeadinho aqui dentro. Só preciso é que Deus ponha lá o carimbo, porque eu sei. Eu sei fazer as coisas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A Bíblia diz que até o nosso corpo
e o nosso espírito. O espírito voltará para Deus que o deu, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:20 para nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, nem o nosso corpo pertence-nos a nós. Devemos honrar a Deus com o nosso corpo. E por isso, nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, tanta lei acerca daquilo que devíamos comer e que não devíamos comer, por causa da questão da higiene e de montes de coisas que hoje já não é o caso, porque temos formas de limpar as carnes, formas de fazer montes de coisas que hoje nós podemos comer porque há segurança em comer, mas que no Velho Testamento não havia, e por isso Deus proibia, não comam isto, porque facilmente iriam ficar doentes. Mas quando nós reconhecemos Deus, quando nós chamamos Deus para as nossas veredas, para os nossos caminhos, Ele endireita, Ele mostra, Ele nos direciona e Ele nos abençoa. Versículo 8 diz: isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Eu não fui fazer um grande estudo sobre a importância que o nosso umbigo tem, mas nós sabemos que tem muita importância o nosso umbigo. A infecção no umbigo pode levar a pessoa a morrer. A medula é a fonte de vida para nós. Hoje em dia há transplantes de medula, mas quantas pessoas morrem à espera de uma medula? Porque é fonte de vida para nós. E a palavra de Deus diz, quando nós confiamos no Senhor, quando nós deixamos Deus estar no nosso caminho, confiamos nele, tememos ao Senhor, apartamo-nos do mal, como hoje foi aqui falado acerca do pecado, isto é remédio para o nosso umbigo e é medula para os nossos ossos, é vida. A seguir a palavra de Deus diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 35. Sabe, eu acho que, apesar de muitas vezes até nós semeamos aqui nesta casa sem qualquer palavra específica, e eu acho fantástico isso, e acho que sim, porque nós até não somos um grupo muito, digamos assim, bebê na palavra, temos algum conhecimento, e isso é bom. Nós não precisamos, por exemplo, hoje em dia, eu não preciso dizer aos meus filhos para eles fazerem a cama, porque eles já têm idade suficiente para saber que têm de fazer a cama. Hoje em dia eu já não faço 500 mil coisas aos meus filhos que eu fazia quando eles eram pequenos, porque eles já têm crescimento, maturidade para saber o que podem e o que não podem fazer e o que é da obrigação deles fazer. Então com Deus é a mesma coisa. No entanto, esta área, a área financeira, eu tenho para mim que é algo que nós demoramos a crescer. A grande maioria dos cristãos demora a crescer nesta área. Sabem porquê? Por algumas razões, mas uma delas é que isto faz parte da nossa vida. É uma extensão da nossa vida. É sangue, é suor que nós depositamos ali. E apesar de ser uma coisa completamente à parte, que normalmente guardamos ou numa conta bancária ou na nossa carteira, é vida que está lá. Até aqueles que recebem uma reforma, é porque eles derramaram vida num certo tempo para uma certa empresa e estão a receber de volta esse fruto. O salário que nós recebemos é fruto das horas de vida que nós dispensamos naquele lugar. E por isso nos torna difícil, muitas vezes, abrir mão de dinheiro. Porquê? Porque é uma extensão da nossa vida.
Foi vida que foi derramada ali. Foi vida que nós demos. Tempo que nós não vamos voltar a ter. Estão-me a entender? Mas devemos ter as coisas no lugar certo, no lugar que Deus as deu. E em Êxodo 35, no versículo 5, Deus queria construir um tabernáculo. Queria que fosse construída uma casa especial. E no versículo 5 diz: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor. Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Entretanto, uma lista de coisas que as pessoas tinham. As pessoas tinham estas coisas porque Deus lhes tinha dado. Deus deu, quando eles saíram do Egito, Deus encheu os bolsos deles com ouro, com linho, com do melhor. Diz que eles despojaram os egípcios entregaram, olha, vão-se embora, a gente já não pode com estas pragas, vão-se embora. Então deram o melhor. E o povo saiu rico, o povo saiu bem. E Deus vem e pede uma oferta para o Senhor, através do seu servo Moisés, diz, uma oferta para o Senhor. Era uma oferta para quem? Falem comigo, era uma oferta para quem? Era para o Senhor. Mas era para fazer o quê? Para fazer um tabernáculo. E quem é que iria usufruir desse tabernáculo? O povo de Deus. Iriam usufruir desse tabernáculo. De toda a questão dos sacrifícios. Haveria sacerdotes a trabalhar dentro do tabernáculo para que a candeia, o azeite, continuasse a fazer arder a luz, e lá dentro do Santo dos Santos estava uma arca do concerto com as tábuas dos 10 mandamentos, mais tarde também com a vara que floresceu, com uma série de coisas, tipificando Jesus Cristo. Mas quem é que usufruía do benefício do tabernáculo? O povo de Deus. Mas a oferta era para quem? Então vamos trazer isto. E você, a grande maioria, sabe o que é que aconteceu. Se nós lermos do versículo 20 em diante. Diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, anéis, braceletes, todo o vaso de ouro, e todo o homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Mas foi para fazer o quê? O tabernáculo. E quem é que iria usufruir dos benefícios de ter o tabernáculo no meio? Era o povo de Deus. Então, a minha pergunta, que foi o que o Espírito Santo perguntou, esta casa, esta obra, é de quem? Cabe a quem o trabalho nesta obra? E não pensem que isto é fácil dizer. Não é fácil dizer, eu não estou aqui. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude a manter um coração certo diante das coisas de Deus. E isto é santo. A recolha de uma oferta é santa, é pura, porque é para o Senhor. É para o Senhor, mas é para esta casa.
para esta casa, para que todos, e mais que Deus determinar, possam usufruir da presença do Senhor, do sacrifício de Jesus Cristo, que venham ao conhecimento do sacrifício de Jesus Cristo, que tenham iluminação da palavra de Deus e que ao vivermos através dessa palavra, nos possamos apartar do mal, temer ao Senhor, honrar ao Senhor e que Deus possa encher os nossos celeiros sempre, continuamente, porque Ele, em Cristo Jesus, nos livrou e nos resgatou da maldição da lei. E isto necessitamos de nos lembrar, dia após dia, semana após semana, que aquilo que fazemos aqui, todos os domingos, ofertar ao Senhor, é mesmo para o Senhor. Mas é para uma obra que todos nós e quem Deus quiser juntar vai usufruir da presença do Senhor neste lugar. Então, neste tempo, eu gostaria que baixassem as cabeças. Eu vou-vos ler Jeremias 17, 9. Possivelmente qualquer dia eu escrevo um livro chamado Lamentações de Célia, porque quase pareço o profeta chorão. Mas, peço desculpa. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Querido Deus, tomamos agora o tempo para refletir sobre as nossas ações, para deixarmos que o Espírito Santo sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau, para que nos possamos arrepender, reconhecer-te em todos os nossos caminhos e obedecer-te, Senhor. Temer-te a Ti acima de tudo, honrar-te acima de tudo e de todos, e ter sempre consciente no nosso coração e na nossa mente que quando nós ofertamos é para Ti, mas é para uma obra física, para que Tu te manifestes entre nós, entre os homens, com o Teu poder para salvar, para curar, para dirigir, para abençoar, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos preparar a nossa oferta e semear. Zé, ele já sabe. Agora nesta disposição é mais fácil passar o cesto.
Esta casa é muito bonita, vocês concordam comigo? E quem pôs ela muito bonita foi o Zé. Deus deu sabedoria ao Zé para fazerem este palco e estas paredes tão bonitas. Ficou tão lindo. Eu amo esta casa. E o Zé pôs esta casa muito bonita. Sim, mas debaixo da tua orientação, mais o Paulo, que também trabalharam aqui muito. Mas vocês sabem, quem limpa esta casa todas as semanas é o meu marido. Ele também limpa lá em casa, não se preocupem. Mas ele vem sempre limpar, não sou eu que limpo. Minha mãe limpa a casa bem no final do dia, do domingo, e ele limpa. É ele que limpa durante a semana esta casa. Para que todos tenham um lugar confortável, limpinho, o mais cheiroso possível, porque estes canos não ajudam. Para que Deus seja honrado e glorificado aqui e que vocês possam receber a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas. E eu quero dizer que vou pedir a Deus para chorar cada vez menos. Mas eu sinto este peso no meu coração que eu quero transmitir a vocês. Não tenho nenhum problema, graças a Deus. Não tenho nenhum mal. Eu não consigo controlar. Tenho emoções, mas podia falar isto tudo e dizer que gosto muito de tudo isto sem jurar, mas não consigo porque não consigo. Porque se me perguntassem a mim se eu queria falar disto, não quero, porque é difícil falar com vocês um recado destes da palavra de Deus. Se eu chegasse aqui e dissesse, irmãos, quanto mais vocês derem, mais Deus vai abençoar, e Deus quer agora, esta semana Deus vos vai dar 5.000 euros a cada um. Eu posso ser a portadora dessa notícia, eu candidato-me quando Deus quiser a ser portador dessa notícia. Mas eu dou a notícia que Deus quiser que eu dê. E esta foi a palavra que Deus pôs no meu coração. Porque em primeiro lugar foi para mim. Foi para o meu coração. E eu não quero que vocês fiquem de fora. Então Zé, estás pronto para orar? Sim. Esta tudo foi preparação para tu orares. Preparação. Obrigado, Pai, por essa oferta, Senhor, que foi dirigida para Ti. Não para nós, nem para esta igreja, mas sim para Ti, para que todos nós estejamos o melhor aqui nesta igreja, porque nós, cada vez que viemos aqui, nos sentimos confortáveis para ouvir a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, desculpem. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero orar aqui. Venha aqui, irmão Carlos. A mãe do nosso irmão Carlos ainda está hospitalizada em exames e eu gostava de orar por ela para que ela rapidamente saia do hospital bem, está bem? E estenda os vossos braços em direção aqui ao nosso irmão. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero pedir agora, Senhor, que possas abençoar a mãe do irmão Carlos neste momento. Que a tua mão poderosa esteja sobre ela, Senhor, que os médicos possam descobrir o que ela tem e rapidamente ela possa ter alta, Senhor, e estar em casa desfrutando da companhia do seu filho, em o nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos em oração e queremos que recebemos a resposta ao nosso pedido, Senhor, e te agradecemos.